Eu sou Cíntia, eu sou fonoaudióloga, eu sou especialista em audição, trabalho na conexão auditiva. É com muito prazer que eu estou conversando um pouquinho com o doutor livre-docente Vitor, da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. É um professor muito querido e que traz muitas informações para a gente. Nos últimos meses, né, você está super bacana trazendo conhecimento, a ciência, Covid, né, quais as implicações, dados estatísticos, e aí, de repente, começou a sair alguns estudos na área da audição. E aí que eu pensei, deixa eu sentar com o Vitor, que traz a ciência para a gente discutir um pouquinho sobre os casos, sobre os estudos que estão saindo em relação à audição. Olá, Cíntia, muito obrigado, eu que agradeço. É uma satisfação, fico muito contente de estar aqui com você de novo. Eu lembro que nós conversamos faz um tempinho no Instagram, foi uma conversa muito proveitosa. E naquela época, eu me lembro, nós estávamos em março, abril, e eu nem imaginava que ia levar tanto tempo assim esse período não digo lockdown, porque não é um lockdown que está acontecendo, são medidas preventivas, distanciamento social. A universidade, nós não estamos ministrando aula presente ainda. Naquela época, a gente ainda não imaginava que ia durar tanto tempo, e nós estamos agora na expectativa da vacina. Mas mesmo assim, nós estamos agora numa situação de mais tranquilidade em relação àquele período que nós conversamos. E uma coisa, Cíntia, que ajuda a entender por que no Brasil a impressão é de que não foi tão grave quanto na Itália, Espanha. Primeiro porque o Brasil tomou essas medidas preventivas mais precocemente do que na Itália, na Espanha. Porque lá eles esperaram 2 semanas e, com uma doença muito rápida, causou todo aquele estrago. E também porque, em proporção, quando você considera número de leitos a cada 100 mil habitantes, o Brasil tem mais que o dobro do que na Itália, do que na Inglaterra. Aí isso ajuda a entender um pouco por que o Brasil não sofreu tanto. É claro que poderia sofrer menos, porque houve uma desorganização nas medidas preventivas de distanciamento social, uso de máscaras, porque nós brasileiros não estamos habituados a usar máscaras. E no decorrer desse tempo todo que nós tivemos, desde da primeira notificação da doença, em novembro, na China, teve tempo para pesquisar bastante a doença e entender muito sobre ela. E aí nós compreendemos agora que o vírus, o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, que causa a Covid-19, que é a doença, ele é um vírus que não causa apenas doença respiratória. Ele afeta problemas no coração, no metabolismo. Ele tem pesquisa indicando que ele até facilita, deixa a pessoa mais vulnerável para desenvolver diabetes. Algumas crianças, quando elas têm Covid, elas têm uma maior vulnerabilidade para desenvolver problemas nos vasos sanguíneos, que desencadeiam sintomas parecidos com uma doença rara, que é a doença de Kawasaki. Sim. E afetando vários sistemas, agora nós estamos vendo, você me chamou a atenção para a questão da audição. Até então, Cíntia, eu não tinha visto nenhum artigo sobre isso. Quando você conversou comigo, eu já fiz uma busca e percebi. Você mesma, né, percebeu que a procura aí por consultas audiológicas, né, se eu não me engano, se você estiver cometendo algum equívoco, você me corrige, tá? Fica à vontade. Sim. Na verdade, Vitor, o que aconteceu? Eu senti uma demanda grande dos pacientes pela máscara. Porque pela máscara a gente acaba não tendo a leitura labial, né? Muitos pacientes com perdas auditivas, elas usam muito o visual, né? Eu estou falando com você e prestando atenção na sua boca. A partir do momento que a gente começou a usar máscara, o paciente sentiu dificuldade, porque aí ele percebeu que ele estava ouvindo menos. E aí foi um sinal de, olha, realmente a minha audição está baixa, eu dependia mais da visão. A visão compensava a audição. E aí, de repente, apareceram alguns casos de zumbido. 2 casos apareceram e que eles tiveram Covid. Então, aqui a gente não fez nenhum estudo para saber se tinha alguma relação,
mas lá fora eles fizeram. Então, tem estudos de caso de pacientes que, após COVID, assintomáticos, eles tiveram perda súbita. Então, ainda, isso eu queria até falar com você, porque ainda é muito poucos casos, né? A gente vê que um estudo maior foram de 20 pacientes que tiveram, né? Que comparado com o grupo controle. É muito pouco, não é, Vitor, para a gente, de repente, afirmar alguma coisa sobre o que você acha? E, Cíntia, um N amostral de 20, ele seria consideravelmente pequeno, seria um estudo pioneiro, um estudo que mostra uma evidência e que ela precisa de ser reforçada por outros grupos de pesquisa, porque tem várias variáveis que influenciam: sexo, raça, onde a pessoa mora, fenótipo, genótipo. Será que a pessoa teve outras doenças? Será que ela teve uma doença associada? Mas vamos supor que teve um controle muito bem feito de pessoas que tiveram a sua Covid. Vamos supor, né, que fosse um estudo assim, só com pessoas que tiveram Covid-19 e que tiveram problema de audição. Mesmo assim, o N amostral de 20 seria pequeno, porque quando aplica a gente chama de cálculo amostral, seria o seguinte, para ficar um pouco mais claro para o pessoal que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, vamos supor que eu vejo um bolo na padaria e eu não sei se esse bolo é gostoso ou não. Normalmente, se eu vejo o brigadeiro, eu já quero comer, já quero nem saber. Mas vamos ver, será que esse bolo é bom? O que eu vou pegar desse bolo? Eu vou pegar só a cereja? Não. Vou pegar só um pedaço do granulado? Não. Eu vou pegar uma fatia do bolo. Pensa numa amostra populacional, o número de pessoas que você avalia tem que ser um número mínimo para você ter noção, por exemplo, se o bolo é bom, se essa amostra é representativa daquela população. E esses cálculos, eles dependem muito da variável que você está analisando, varia muito. Tem cálculo amostral que fornece o número mínimo de 200 mil pessoas, tem cálculo amostral que fornece o número mínimo de 30 pessoas, varia muito de acordo com a variável que você avalia, se é perda auditiva, se é citocina, que é molécula inflamatória, se é alguma hipertensão, se é pressão arterial, frequência cardíaca, varia muito de pessoa para pessoa. Então, esse N amostral de 20 mostra um resultado importante, é um achado que chama a atenção para direcionar melhor o tratamento de pessoas que já passaram por Covid. Porque a Covid-19, nós estamos percebendo que ela é uma doença que nós temos que nos preocupar na pessoa que está doente e na pessoa que se recuperou da doença também. Porque ela pode estar mais predisposta para outras doenças. Exatamente, e muito bacana também desse estudo que eles falaram é que tem a perda súbita, quando você trata precocemente, você acaba, de repente, voltando um pouco da audição. E aí o olhar para esse período, né, de que apareceu a perda, e você já entrar com tratamento precoce. E aí esse foi um dos grandes, né, para o estudo, dizer que prestar atenção em sintomas de perda súbita para, de repente, tratar precocemente. E aí, Vitor, a questão do vírus em si, entrando para o sistema, eu vi que outros vírus não influenciavam tanto, a gente não teve tantos estudos. Mas eu tentei pesquisar para ver se a gente tinha alguns estudos de perda auditiva, mas eu não encontrei nada. Você acha que por ser diferente a COVID, o funcionamento também vai ser diferente no sistema? O que você acha? Sim, eu também não encontrei nenhuma pesquisa com o MERS, com o SARS, que é o do SARS-CoV-1, que aconteceu em 2002, 2003. Eu não vi nada parecido com a Covid-19. Pode ser também que, como o novo coronavírus, a Covid-19 é uma doença que está sendo pesquisada todo dia saem centenas de artigos sobre essa doença, por ela ser mais explorada, saem mais resultados. E como na época 2002, 2003, 2012, em que tiveram os surtos que foram contidos de MERS e de SARS, talvez não tenha tido uma exploração tão intensa quanto agora, e talvez por causa disso não tenha encontrado
doenças associadas que aqueles outros surtos podem ter desencadeado. É uma possibilidade, tá? E isso eu não sei responder se ocorre ou não, porque, né, como não teve muitos estudos que verificaram isso, não tem como confirmar. Sobre a Covid-19, eu tenho pesquisado que o vírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que se liga com uma proteína. Para entrar no nosso corpo, ele se liga numa proteína, e essa proteína ela fica na superfície da célula, que a gente chama de receptor. Uhum. Receptor de enzima conversora de angiotensina tipo 2, que é receptor de ECA2, nós abreviamos assim. E essa proteína, ela se encontra no epitélio da cavidade nasal, por isso que esse vírus se infecta tão fácil, é um dos motivos. O SARS, que é aquela doença de 2002, 2003, ele se ligava com células de modo mais forte dentro dos pulmões, então ele precisava chegar no nariz e com dificuldade chegar nos pulmões. A Covid-19 não, o vírus ele chega na cavidade do nariz, já se liga na célula e mais facilmente ele chega nos pulmões. Legal. E essa proteína, ela está também nos pulmões, nos vasos sanguíneos, nos neurônios também, nos rins, e eu observei uma pesquisa recente que os adipócitos podem armazenar o vírus, e isso reforça o fator de risco que é a obesidade. Se a pessoa tem muita concentração de tecido adiposo, o vírus pode se ligar e causar respostas mais intensas. Em relação à perda auditiva, eu vi um artigo agora na parte da tarde, mostrando uma possibilidade de que o vírus, ele afetando os neurônios, pelo menos a análise que eu vi desse estudo, foi um estudo de caso, é uma amostra muito pequena. Mostrou que aquela perda auditiva era por causa de problemas nos neurônios, processamento central. Ou não me lembro se era processamento central ou nervo periférico auditivo coclear. Eu não me lembro qual que era o dano que ocorreu. Mas aí nós já começamos a perceber, você já deu uma informação importante, de que a perda é súbita e às vezes retorna, né? Isso. E se retorna, pode ser uma lesão reversível de neurônio. É uma possibilidade que a gente pode trabalhar com hipótese aqui. Sim. E aí que a gente busca os estudos, né, Vitor? E todos os estudos, eles falam, falta mais, né? Vamos estudar mais isto e estudar, né? Eu adorei o seu exemplo do bolo. É isso. Pelo menos é o pedaço que a gente já começa a pensar, né? Se de repente aparece paciente, né, perdas após um COVID, você já fica mais antenado para essa situação, né? Eu vi algumas de células ciliadas internas, que também acabam danificando o sistema, e aí até perguntaram se não poderia ser ototóxico, né? O paciente, ele passa por muitos medicamentos, e aí poderia até ser uma lesão, né, de antibióticos e outros fármacos. Mas nesse estudo eles descartaram, eles falaram, não é compatível por ser ototóxico, aí comprova mais ser a questão do vírus em si. Mas tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a gente vai juntando os estudos e tentando buscar respostas, né? O que eu observei mesmo foi zumbido, e aí ele apareceu com mais frequência nesses dois casos, que até então nunca tinha, e de repente começaram a ter, mas é muito pouco também para a gente pensar e fazer algumas relações. E você, Vitor, né, no caminhar dos seus estudos, o que você acha, como que nós estamos progredindo? Você acha que a gente ainda vai passar por algumas turbulências com a Covid ou já está caminhando para um desfecho dessa situação? Eu tenho feito uma análise, Cíntia, de segunda a sexta, no meu canal do YouTube, eu pego os dados da Fiocruz ou de outras entidades que têm dados atualizados de todos os estados e tenho acompanhado. Aqui no Brasil, o que nós temos, o que tudo indica pelos casos diários e óbitos diários, é que até o momento o pior já passou. Aí deixa a gente otimista, né? Eu sempre tento tomar cuidado para passar informações que sejam otimistas, mas que também não façam com que as pessoas fiquem relaxadas. Sim. Com as medidas preventivas.
E a taxa de contágio, ou taxa de contaminação, de disseminação, ela precisa estar num valor abaixo de 1. O que significa esse valor de 1? Se esse valor ele está em 1, significa que uma pessoa infectada transmite para uma pessoa. 10 pessoas infectadas transmitem para 10, em 3 a 5 dias. Quando está 2, significa que 10 transmitem para 20. Quando está abaixo de 1, significa que 10 pessoas transmitem para 9. 9 pessoas transmitem para 8. E aí vai diminuindo, a doença está sendo controlada. Sim. No Brasil, a taxa de contágio mais recente que eu fiz hoje está entre 0,9, 5, 0,9. Indica um bom controle da doença. E nos estados brasileiros, mais ou menos uns 3 ou 4, a taxa de contágio não está abaixo de 1. Estado de São Paulo está abaixo de 1, lá aqui no Sul também. No Brasil, os casos diários eles estão em queda. A projeção, que é uma análise de tendência para tentar prever o que pode acontecer, indica que até agora, na primeira semana de novembro, os casos ainda vão continuar caindo. É uma visão que eu tenho confiabilidade, porque eu vi na London School of Hygiene and Tropical Medicine, eu vi pelos dados da Fiocruz, são entidades que têm feito essa análise. E como também nós estamos já na primavera, vamos chegar no verão, esse é um clima que dificulta muito a transmissão da doença. Quando nós vemos transmissão de doenças respiratórias, complicações respiratórias, quando chega no outono, inverno, são os piores períodos. Por quê? O ar está seco, as pessoas ficam fechadas, mais aglomeradas. É o que está acontecendo lá na Europa. Fiz uma análise da França, da Espanha, da Itália, da Alemanha. Todos esses países estão tendo surtos que estão... Os casos diários lá na Europa, eles estão muito maiores do que o primeiro. Mas isso não é motivo para ficar em pânico. Por que eu falo isso? Porque os óbitos diários, eles estão muito menores do que estavam acontecendo no primeiro surto. Mas como assim? Os casos estão... Para vocês terem uma ideia, na Itália, naquela primeira onda, os casos diários chegavam a 4 mil e agora já estão a 11 mil por dia. Mas os óbitos estão muito menores do que naquela época. Naquela época, os óbitos chegavam a 500, 800 por dia. E agora chega a 10, 5 por dia, ou até um pouco mais, ou 40, se não me engano, que é um número bem inferior. Mas por que os números de casos aumentam e os óbitos diminuem? Provavelmente porque eles estão fazendo muito mais testes. Sim. Quando você faz o maior número de testes, tem mais pessoas doentes, igual aqui em Marília. Começou a fazer mais testes, começou a ter um aumento no número de casos. Mas a taxa de internação diminuiu bastante. Ou existe também uma hipótese que eu analisei por meio de uma entrevista do presidente da Sociedade Internacional de Infectologia, dizendo que existe a possibilidade de que o vírus pode ficar menos perigoso, menos letal, pela lei pela lei de Darwin, para que ele se mantenha mais tempo na população, é uma possibilidade. Então, aqui no Brasil, pensando agora, a perspectiva é de que se houver um aumento no número de casos, pode ocorrer chegando no outono, mas existe uma possibilidade alta de que daqui a alguns meses, daqui a 6 meses, existe uma possibilidade muito plausível de que pessoas já vão começar a receber vacinas. E aí traz um pouco de conforto pensando no próximo ano. Eu acredito, Cíntia, que o ano de 2021 vai ser um ano de transição. As pessoas vão começar a receber a vacina, já estamos mais adaptados com o vírus, vai ser um ano bem mais tranquilo do que 2020, muito provavelmente. 2020 eu acho que ele veio para mudar muitas coisas, né, Vitor? A questão de higienização, né? Eu acho que é muito importante você ver agora todos com álcool gel, a limpeza, né, em qualquer lugar, que é algo que a gente já deveria ter feito muito antes, né? Tanto para outras doenças,
no começo, todo mundo ficou apavorado, porque é novo, né? Imagina, de repente, todo mundo fica em casa. Converso com alguns pacientes, eles falam, Cíntia, eu nunca me vi isso. Eu, com meus 80 anos, eu nunca fiquei trancada em casa. E aí passa, depois, agora eles estão super tranquilos, né? Eles ficam mais em casa, já consciente, por opção. Então, foi mais o choque. Agora, acho que também as informações chegam, a gente vai tranquilizando, né? E aí você falou um ponto muito importante, né? Que eu acho que dá para a gente falar um pouquinho, que é sobre as vacinas. Porque tem muito senso comum, Vitor. Ah, não vou tomar por causa disso. Ai, você escuta de tudo. E o que a gente conta para a gente? O que seria o conforto? Como que está as vacinas? Se realmente vai sair? Como que está? Eu passo uma orientação para o pessoal. Quando a pessoa quer se informar com vacina, tenta buscar informação vinda de alguém que não tem viés político, pessoa que não gosta pessoa que gosta do presidente ou que gosta do governo do estado de São Paulo, porque está tendo muita briga por causa disso. E, inclusive, lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ele informou para a imprensa de que as vacinas começariam a ser aplicadas em massa nos Estados Unidos no fim de outubro ou começo de novembro. Porque está chegando as eleições, ele queria ganhar voto, como o presidente que conseguiu as vacinas para a população americana. E nós estamos vendo que agora não vai ser possível, pelo menos no fim de outubro. Porque quando uma pessoa fala, bem, igual o governador do estado de São Paulo, dia 15 de outubro, ele disse, vamos ter resultados divulgados sobre a eficácia da vacina da Coronavac, que é uma vacina que é vinculada à Sinovac, uma entidade estatal da China. E pelos testes que ela fez, quando você vê segurança da vacina, você vê porcentagem de pessoas que tiveram efeitos adversos. O que são efeitos adversos? É uma dor, efeitos adversos leves. Dor leve no ombro, uma dorzinha de cabeça leve, um aumento leve de temperatura, nada que deixe a pessoa no estado perigoso de saúde. E quando nós tomamos algumas vacinas, a vacina da difteria e tétano, que é uma vacina um pouco mais forte, sim, a pessoa, às vezes a criança, quando toma na fase infantil, minha filha tomou, ela ficou com muita dor. Sim. Porque é uma vacina que tem uma reação um pouco mais intensa. Ela ficou com dor, teve um pouco de dificuldade para andar, porque como foi no bumbum, no bumbumzinho dela, ela ficou com dificuldade, ela tinha que andar mancando. Mas as enfermeiras falaram, pode ser que ela vai ter dificuldade para andar, tudo. É uma vacina que já é aplicada há décadas e é confiável. E pelo que eu vi nos resultados das vacinas em andamento, que eu comentei agora da Coronavac, que é a vacina, uma das vacinas da China, inclusive essa vacina, lá na China, eles já estão aplicando em centenas de milhares de pessoas. Mas isso é um ponto positivo porque as pessoas estão sendo imunizadas. Mas o ponto que não é tão otimista assim é de que todas as vacinas que são aplicadas, elas têm uma fase 3 concluída, validada, analisada pelas entidades médicas de registro de vacinas dos países. Normalmente isso leva no mínimo uns 3 anos, 2 anos. E na China e na Rússia, eles estão aplicando nas pessoas a vacina ainda em fase de... A Rússia está aplicando ainda a vacina em fase de testes. Sim. A primeira vacina registrada no mundo foi da Rússia, a segunda também foi na Rússia. E essas vacinas, elas foram registradas lá, mas não tiveram a fase 3 concluída. Eles testaram a vacina em menos de 1.000 pessoas, que é uma amostra muito pequena, pensando numa escala em massa. Sim. E outras vacinas, a vacina que chamam vacina da Oxford, que é da farmacêutica AstraZeneca, é uma vacina que precisou ser paralisada durante um período de menos de 5 dias, porque um voluntário testado no grupo vacinado com a vacina, não foi do grupo controle, desenvolveu uma doença que é mielite transversa, que é uma doença nos neurônios da medula espinal. Mas aí depois eles viram que a doença não tinha relação com a vacina e os testes foram retomados. Essa é a vacina que o Ministério da Saúde está tendo contato,
E é possível que no primeiro semestre de 2021 já seja iniciada a vacinação em massa. Não, é difícil você falar uma data exata, porque quando você faz testes de vacina para ver a eficácia dela, você testa um grupo de pessoas com uma vacina placebo, ela não sabe o que é, e um grupo com a vacina real. Uhum. E aí essas pessoas depois, elas tocam a vida delas, elas são expostas para muitos... Por isso que as vacinas são testadas em clínicos, que são profissionais diretamente expostos à doença. E aí tem um número mínimo de pessoas que precisam ser infectadas. A vacina da Coronavac, se eu não me engano, o número é 61. Quando eles detectam que 61 pessoas foram infectadas nessa vacina, aí eles veem as pessoas e contam, bem, quantas são do grupo placebo e quantas são do grupo da vacina. E aí eles contam, bem, de 100 pessoas, vamos supor um número fácil para fazer cálculo. 100 pessoas foram vacinadas, 10 pessoas foram infectadas. Então, um cálculo bem bruto, tá? Eles fazem um cálculo aproximado indicando que essa vacina tem uma porcentagem de eficácia de 90%. É muito difícil vacina que tenha eficácia de 100%. Uhum. Por isso, eu já estou até prevendo que o ano que vem vai ocorrer casos de pessoas vacinadas que pegaram a doença. Sim. É uma coisa esperada. Essas vacinas, a Anvisa, ela tem uma proposta de aprovação de vacina caso a eficácia dela seja de no mínimo 50%, o que já ajuda muito a chegar na imunidade coletiva o ano que vem. Então, pelas vacinas em andamento, a Coronavac, que é da China, a da AstraZeneca, que é da Oxford, temos outras, a da Rússia, a Sputnik V, que está em fase de contrato com algumas entidades brasileiras. Temos a vacina da Moderna, Pfizer, BioNTech, outra vacina da Rússia. É muito possível que, logo no começo do primeiro semestre de 2021, eu acredito que em março, abril, já vai ser possível uma vacinação em massa. Inicialmente agora. Em janeiro, talvez, essa vacinação já se inicie em profissionais da saúde. Eu falo talvez porque nós precisamos aguardar quantas pessoas se infectam para saber a eficácia das vacinas. E talvez em março, abril, outros grupos de risco, idosos, professores que são expostos também, possam também já receber a vacina. É um planejamento de acordo com o que está acontecendo, tá? Isso pode sofrer alterações. E sofreu bastante, né, Vitor? Lembra que no começo da nossa primeira live, você falando que são 5 anos, né? De repente parece que acelera tudo, né? Acelera e de repente já está saindo, e é aí que a gente tem que ficar muito atento no que a gente escuta, porque vem muitas informações, né? E aí o que você falou de pesquisa, tenta ver o que realmente é coerente, tira a política, né? Porque senão confunde muito a cabeça de todos, né? Nessa situação. E aí o que eu vejo é que tem que passar toda essa parte, né, Vitor, de chegar na vacina. Pode ser que depois vai sofrer algumas sequelas, né, que aí pode entrar a perda auditiva, tem algumas questões neurológicas também que estão aparecendo, mas nesse momento a gente tem que prevenir a população, né, que eu acho que é o mais importante, que aí por isso da vacinação e de todas as pesquisas que estão saindo. Você tocou um ponto importante, Cíntia, que é as doenças neurológicas. Eu falei até no meu canal um artigo que faz um levantamento em Nova York. Mostrou que mais ou menos daquela população que eles analisaram que se infectaram pelo novo coronavírus, aproximadamente, se não me engano, 15% tiveram problemas neurológicos. Mais um dado mostrando que a Covid ela é uma doença que vai além do sistema respiratório. Ela é uma doença que tem que envolver o tratamento por um pneumologista, pelo um endocrinologista, cardiologista, neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, porque aí a fono, a fisio-TO são muito importantes para a reabilitação do paciente. E aí nós temos um dado aí muito importante que você levantou, o tema da nossa conversa, que é a audição.
E eu acredito, Vitor, que vão sair muitas pesquisas ainda sobre esse tema. Não é à toa, né, que saiu 20 casos aqui, depois casos isolados. E o sistema auditivo, ele é muito sensível, né? Se a gente for pensar, o corpo inteiro passa que vai chegar no nosso sistema auditivo, né? É tudo, né? A gente tem diabetes, causa perda auditiva em alguns pacientes, né? Quando a gente está pressão alta, aumenta zumbido. Por quê? O nosso sistema auditivo, ele é muito sensível e ele responde ao nosso corpo. Então, se nós passamos, de repente, por uma situação, né, COVID, um estresse muito grande para o corpo, né, toda a questão que passa viral, e ainda eu acredito que pode sim afetar o sistema auditivo. E aí a gente vai perceber, né, quando tudo passar, e os estudos, um dos estudos fala, para ficar atento no período, porque aí, de repente, a gente pode entrar com tratamento precoce. Sim, é muito importante, Cíntia, você abordar esse tema na audiologia, não só para fono, mas também para os audiologistas, para se atentarem com os pacientes que são tratados, para fazer um acompanhamento, dar mais atenção para aquele paciente que teve COVID, porque a audição, as hipóteses que eu imagino que possam explicar o porquê desses problemas auditivos na COVID-19, pode ser por meio de neurônios, que já abordamos aqui, e também pela vascularização, porque o vírus ele afeta neurônios e os vasos sanguíneos. E a vascularização, aí no caso, lesões endoteliais poderiam fornecer um fluxo sanguíneo prejudicado para as estruturas auditivas, para estruturas da cóclea, células ciliadas, internas, externas, e isso já poderia causar em curto prazo. Você disse que a perda é súbita, é uma coisa que chama a minha atenção, porque eu não tinha percebido que era uma perda súbita, o que mostra que o tratamento precoce é muito mais importante do que a gente imagina. Exatamente. Para você ter uma ideia, teve vários pacientes chegando de zumbido, e aí é engraçado que eu pergunto, teve Covid? Aí eles assustam assim, ó, que eu saiba, não. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque se de repente aparecer uma perda do nada, pode ser sim uma hipótese. Sim, às vezes a pessoa até se assusta quando você pergunta se teve Covid, mas essa pergunta é muito importante porque você questionando ele se ele teve Covid, ele começa a refletir o paciente. Bem, teve uma época que eu tive um resfriado, será que foi, será que não foi? Será que eu faço o teste? Aí ele vai, tem teste rápido que você pode fazer na prefeitura, a pessoa faz e vê que tem. Sim. Vou passar uma situação, porque o primeiro estudo que analisou pacientes com Covid-19, se não me engano, publicado na Nature, em Wuhan, lá onde foi o primeiro foco, mostrou que 79% dos infectados que eles testaram, ou eles não tinham sintomas, ou os sintomas eram leves, ou eles não sabiam, nem tinham ido ao hospital fazer o teste. E quando você percebe que tem muitos assintomáticos, eles não têm sintomas respiratórios, mas podem desenvolver depois outros problemas, diabetes cardiovascular, problemas auditivos. E dá um exemplo interessante de uma conhecida nossa, de que ela estava sentindo o nariz escorrer, achava que era uma alergia, porque ela, acho que ela, se não me engano, tinha uma sinusite, alguma coisa assim, mas de repente ela parou de sentir o cheiro do café. E o café é uma coisa que traz um cheiro fácil de perceber ele. E nós temos visto que um dos sintomas que conseguem diferenciar a Covid-19 é a perda de olfato, ou perda de paladar também. Não são todas as pessoas que desenvolvem isso. Algumas pessoas, elas perdem o olfato, o paladar, alguns meses depois da Covid, elas começam tem pessoas que descrevem que vão comer chocolate, sente gosto de gasolina. É uma coisa bem estranha mesmo de explicar. E você, quando pergunta para a pessoa se ela teve Covid, em primeiro momento ela pode pensar, não, imagina, nunca tive. Mas ela pode começar a perceber no passado que teve sintomas parecidos. Teve um meu tio, que é do grupo de risco,
Ele teve um problema de fígado aí, passou mal, não foi nada grave, mas teve um mal-estar. E aí a minha tia, algumas semanas antes também, e eu fiquei sabendo hoje que os dois, meu tio não, mas a minha tia teve teste positivo para Covid, mas não tá grave, nada, foi só um mal-estar. E possivelmente o meu tio, por morar com ela, deve ter tido também. E já está em recuperação. Conversei com ele, falou que está tudo sob controle. A pessoa teve a doença e nem imagina que teve, porque nem às vezes teve sintomas que nem foram respiratórios. Exatamente. Isso é verdade. E aí chama atenção mesmo quando você pergunta. Mas, olha, Vitor, aprendi muito, viu? Aprendi a questão da vacina, que é muito bacana ouvir você falar toda essa questão, né? O vírus em si no corpo. Eu também comecei a pensar muitas coisas no sistema auditivo pela sua fala. E você sempre trazendo, né, a ciência para a gente, e isso é muito legal, Vitor, muito mesmo, viu? Agradeço de coração você ter esse tempo para falar, né, para a gente discutir um pouquinho. Eu sinto bastante falta, né, de estar na universidade. Eu lembro do mestrado, que aí era aquela corrida, né? Vamos ver um artigo aqui, um ali, e de repente aparece alguns, a gente tem vontade de discutir. Então, foi muito prazeroso falar com você e de artigo, fiquei muito feliz mesmo, e você sempre muito disposto. Eu acho que o nosso tempo já está, né, caminhando estão quase chegando uma hora de fala, passou tão rápido que a gente vai, se deixar, vai longe. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Queria agradecer, Cíntia, viu, você pela oportunidade de poder vir aqui conversar com você. Eu fico muito contente quando eu converso com alguém que tá muito, né, disponível para falar sobre pesquisa, sobre estudo, sempre de um modo imparcial, considerar apenas evidências. E é muito legal ainda, é muito importante ter uma profissional que trabalha na clínica, que tem um mestrado já, que tem essa grande bagagem que você já tem aí, pesquisou num grupo de pesquisa que publica artigo em revista renomada. Isso é motivo de felicidade para mim aqui no momento. E um recado que eu sempre gosto de passar para o pessoal é que, para ficarem calmos com a situação, que o importante depende muito de nós, nos protegermos, evitar aglomerações. Eu até falo, nesse momento, você precisa sim sair de casa. Não que você precise sair de casa a todo momento. Você precisa sair de casa porque a doença está menos intensa, você já sabe como se proteger, usar máscaras, se higienizar, evitar aglomerações. Com esses cuidados, você consegue sair de casa e cuidar também da saúde mental, porque muitos casos de depressão, ansiedade, até alguns casos de esquizofrenia, surtos psicóticos, tiveram o período de pandemia como um gatilho. Inclusive, tem até a gente conversou na CNN falando que nesse período de pandemia as doenças cardiovasculares aumentaram muito em relação ao ano passado. Por quê? Ficando mais em casa, a pessoa se movimentou menos, aquelas pessoas que precisaram fazer exame de rotina não fizeram. Agora é o momento que nós estamos mais calmos, sabemos como lidar melhor com a doença, que é nos protegendo, e agora temos melhores condições para cuidar da nossa saúde mental, cardiovascular, metabólica e também, principalmente, a saúde auditiva. Então, o recado seria para que as pessoas que estão nos assistindo ficarem calmas, ficarem com mais tranquilidade, porque o pior possivelmente já passou aqui no Brasil, o clima está favorecendo isso, e quando o clima desfavorecer a nossa situação, quando ele favorecer mais o vírus, muito possivelmente a vacina ela já vai estar sendo aplicada nas pessoas. E mais uma vez, obrigado, Cíntia, por estar aqui conversando com você, revendo o André e vocês aí, tá? Um abraço, viu, Vitor? Deus te abençoe. Obrigada, viu? Um prazer. Prazer foi meu. Um abraço, Cíntia.